tudo bem com você? Hoje eu gostaria de estar compartilhando com você que Deus, Ele está atento aos nossos clamores. Isso mesmo, Deus está atento aos nossos clamores. Mas antes eu gostaria de estar lendo com você a palavra de Deus que está lá em Jeremias 33, do versículo 1 até o versículo 3, diz assim: Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo. Ele disse: Quem está falando é o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma e colocou no lugar o seu nome. É o Senhor. Deu. E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas muito misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Olha só, veja-me bem. Jeremias, né? Em seu momento de aflição, ele pôde ouvir a voz de Deus. Deus se comunicando, falando coisas que ele não sabia, que ele não entendia. E muitas vezes isso acontece também conosco. Quantas e quantas vezes nós estamos em situações que a gente clama ao Senhor, que a gente roga, pede, que a gente se coloca na presença de Deus e pede por socorro, esperando dele uma resposta, esperando que ele nos ajude, que ele nos acalme, que ele esteja conosco, que a gente sinta a sua presença. Não foi diferente com Jeremias e com muitos outros personagens da Bíblia. Todos os momentos de aflição, de agonia, de dor, eles corriam para os braços de Deus, pediam, clamavam, imploravam, e Deus sempre respondia. Deus nunca deixa a gente sem uma resposta. Ele sempre nos dá uma resposta. Mesmo quando ele não responde, mesmo quando ele fica calado, ele está nos dando uma resposta. Ele está querendo que a gente pense e reflita e escolha, né, o que é melhor para nós. Aí vem à minha mente uma história de um alpinista que ele queria alcançar o Monte Everest, o monte mais alto do mundo. E esse alpinista, ele queria alcançar esse Monte Everest porque ele queria a glória para ele. Ele queria fazer esse efeito maravilhoso e ser conhecido e ter essa glória para ele. E assim ele fez. Passaram-se os dias e no terceiro dia que ele estava nessa sua empreitada, a noite chegou e com ela veio um tempo muito feio, muito vento, muita escuridão, anunciando que ia ter uma nevasca e que ia ser muito difícil. E aquele alpinista começou a escalar o monte procurando uma plataforma para que ele pudesse passar aquela noite que estava vindo e que ia ser muito difícil para ele.
mas num determinado momento ele escorregou e começou a cair, a cair, a cair, a cair, e de repente ele sentiu um solavanco que parece que tinha partido o corpo dele no meio, e ele percebeu que estava empendurado. Os alpinistas têm aquelas cordas, né, que amarra aqui para poder ter algum tipo de segurança. E ele estava empendurado naquela corda, né? E naquele momento ele não podia fazer mais nada. Naquele momento era onde ele estava, ele tinha que fazer e não tinha quem o ajudasse e não tinha ninguém ao seu redor e ele sozinho não podia fazer nada. Mas aí aquele alpinista se lembrou de quem? De quem? De Deus. Ele se lembrou de Deus. E ele pediu ajuda, né? E o interessante é que durante o tempo que ele começou a cair, né? De repente passou pela mente dele tudo o que tinha acontecido em sua vida, os momentos bons, os momentos ruins. Lembrou de sua família, lembrou de seus amigos, lembrou de sua vida como se estivesse passando um vídeo, né? E também se lembrou de Deus quando viu que não tinha para onde ir. E aí, né, ele pediu ajuda para Deus e disse: Deus, por favor, me ajude. Me ajude. Não me deixe morrer. E Deus, naquele momento, ele perguntou para aquele alpinista: você acredita que eu posso te salvar? E o alpinista respondeu: sim, Senhor, eu acredito. O Senhor pode me salvar. Eu creio nisso. E Deus respondeu para o alpinista: então corta a corda. Corta a corda. E quando o alpinista ouviu essa instrução de Deus, ele ficou calado e Deus também ficou em silêncio. E quando foi, né, com 3 dias depois, a equipe de salvamento encontrou aquele alpinista morto, com apenas meio metro de distância do sol. Meio metro era o que separava ele do sol. Meio metro era o que separava ele da morte e da vida. Meio metro era o que poderia dar a ele a vida. Mas entre o meio metro que poderia dar a vida a ele, tinha que ter a fé em Deus. Tinha que ter a obediência de obedecer o comando que Deus tinha dado para ele. Deus mandou ele cortar a corda, mas ele não acreditou. Mas ele não teve a fé suficientemente em Deus para acreditar naquele comando que ele deu. E esse alpinista, ele morreu. E aí o que é que fica para nós hoje? O que é que fica para nós pensarmos, refletirmos? É que quando a gente clama, Deus, ele responde, Deus, ele ouve, Deus, ele nos mostra, ele nos dá soluções, ele está presente na nossa vida.
Mas o que fica para a gente pensar é que muitas vezes nós não soltamos as nossas cordas, nós não soltamos os nossos pensamentos equivocados, distorcidos. Nós acreditamos mais em nós, na nossa força, na nossa coragem, no nosso conhecimento, na nossa autossuficiência. Nós somos nós, eu acredito em mim, eu me basto. E Deus fica de lado. E muitas vezes Deus não pode fazer mais nada. Ele nos mostra, Ele nos guia, Ele nos dá o rumo. Mas a escolha tem que partir de nós, assim como aquele alpinista, ele pediu ajuda. Deus mandou cortar a corda, mas ele não quis. E meio metro só estava entre a vida e a morte, e ele escolheu a morte. E às vezes, muitas vezes nós também escolhemos a morte. O sofrimento, a dor, as angústias, tudo isso, somos nós que escolhemos, consequências de escolhas erradas em nossas vidas. Então que a gente possa refletir essa semana que a gente precisa soltar as nossas amarras, as nossas cordas e nos colocar realmente nas mãos de Deus, quando a gente pede, quando a gente clama e quando a gente busca e quando a gente vê que naquele momento, naquela situação não existe outra pessoa que possa nos ajudar, somente Ele. A gente precisa estar com os ouvidos atentos e entender o que Deus está querendo de nós, o que Deus está nos mandando fazer, para que a gente possa ter a vitória. Em nós, não. Em nós, não. Em Deus. Nele. É Ele que nos conduz, é Ele que vai nos mostrar, é Ele que vai nos colocar num lugar seguro. E aí, eu quero estar lendo com vocês a frase que diz assim: entregar nas mãos de Deus é confiar e ter paz. Se você não consegue estar assim, é bem provável que ainda esteja em suas mãos. Veja bem, entregar nas mãos de Deus é confiar e ter paz. Se você não consegue estar assim, é bem provável que ainda esteja em suas mãos. Veja só, enquanto a gente se segura tudo como se nós tivéssemos o controle do tempo, o controle da vida, o controle de tudo que nos cerca, enquanto a gente pensar e segurar nas nossas mãos, às vezes a gente não vai sentir a verdadeira paz. E ainda estamos querendo controlar algo que é Ele que controla. É Ele que controla. Precisamos aprender urgentemente a entregar as coisas que a gente não entende, que a gente não pode fazer, que a gente sabe que somente Ele pode nos ajudar. Precisamos colocar nas mãos dele e descansar e aprender a ouvir a sua voz, o seu comando, o que Ele quer, o que Ele está mandando a gente fazer, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha vitória, para que a gente possa muitas vezes não morrer igual o alpinista. Apenas meio metro faltava para ele sobreviver e ele escolheu a morte. Sua fé em Deus
faça a sua escolha. As nossas escolhas, nós não podemos culpar ninguém por fazê-las. A responsabilidade de nossas escolhas é nossa. Nós decidimos e nós também colhemos os frutos delas. Seja vida ou seja morte, um dos dois vem. Seja alegria, seja tristeza, um dos dois vem. Sofrimento, ou qualquer outra coisa, dor, alegria, paz, a gente sempre colhe fruto de nossas escolhas. Pense nisso essa semana. Reflita. E que Deus te abençoe. E que Deus te guarde. E até a próxima semana, se Ele quiser. Fica na paz de Jesus, amém?